Cássio Ângelo, um para o Vasco, um para o Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal no Maracanã, um jogo que a priori a gente achava que não seria tão equilibrado assim, mas o Nova Iguaçu fez frente ao Vasco nesse primeiro confronto, saiu na frente. Me arrisco a dizer aqui, no primeiro tempo não esteve 2-3-0 por causa da trave e do Léo Jardim, porque o Nova Iguaçu foi muito superior. Você criticou aqui o tema de jogo de 3 zagueiros do Vasco da Gama na primeira etapa, mas vamos comentar o primeiro tempo. 1-0 foi pouco, né? Desculpa, Foi. 0-0 no primeiro tempo foi sorte do Vasco ali e trave do Jardim, porque o Nova Iguaçu foi muito superior. Pois é, Diel Reis. O Nova Iguaçu veio aí numa blitz, engoliu a equipe do Vasco da Gama. Foi superior durante todo o jogo, mas falando especificamente do primeiro tempo, problema ali para o Ramon Dias trabalhar durante a semana, até o próximo jogo. Um espaço muito grande entre a defesa e a primeira linha de marcação ali, entre os volantes. Nova Iguaçu, que é um time de aproximação, que é um time de tabela, triangulando muito ali e conseguindo definir as jogadas rápidas. Durante o primeiro tempo, a equipe do Nova Iguaçu teve uma posse de bola menor e teve maior número de finalizações. Qual é a tradução que a gente pode fazer desses números? Que o Nova Iguaçu definia melhor as jogadas, definia mais rápido as jogadas, o que ia fazer. E com espaço na intermediária, finalizava muito. Triangulava ali, principalmente com o Bill e com o Xandinho. E ora também o Carlinhos vindo fazer o pivô aqui, pegava a bola, triangulava, finalizava rápido, de fora da área e voltava para recompor. As finalizações que iam em direção ao alvo encontravam um excelente goleiro, uma muralha hoje, com certeza é uma das melhores atuações individuais desde que o Léo Jardim chegou ao Vasco. Não à toa é o craque da partida, teve várias defesas difíceis no primeiro tempo, um goleiro sempre bem posicionado, sempre muito bem concentrado dentro da partida. E a lamentar o sistema defensivo do Vasco, que era tido ali como uma fortaleza, fez 2 jogos muito ruins em sequência, tanto quanto o Água Santa, quanto a equipe hoje do Nova Iguaçu. Medel, Léo e João Vitor muito distantes do Zé Gabriel, que ora fica sozinho ali na marcação. O Dames é um jogador que parece estar um pouco abaixo na rotação do futebol e acaba deixando muito exposto o Zé Gabriel. O Zé Gabriel até acaba pagando aí o pato por causa disso, porque fica sozinho, às vezes conta 2, 3 jogadores ali, o Bill, o Xandinho e até o próprio Carlinhos que vinham fazer o pivô, atacavam muito ali aquela área onde estava o Zé Gabriel marcando sozinho. O Paulo Henrique não tem essa característica de jogo, de marcação, e o Lucas Piton é um lateral ofensivo, é uma válvula de escape para o Vasco. Ele não pode se debruçar sobre a defesa, senão lá na frente não vai ter construção de jogadas. E o primeiro tempo acabou assim, Adiel, 0-0, muito por Léo Jardim e pela trave. O Vasco pouco atacou. Teve ali uma com o Verrete, teve ali uma chance também, se eu não me engano, do Zé Gabriel estando de fora da área, mas foi isso. Primeiro tempo, a equipe do Nova Iguaçu superior ao Vasco. E assim, muito superior, tanto que no início da segunda etapa, numa jogada ali, Cássio Ângelo, a equipe do Nova Iguaçu triangulou pelo lado esquerdo do ataque, o Carlinhos ficou na cara do gol, finalizou, a bola pela primeira vez conseguiu passar pelo Léo Jardim, acertou a trave, e no rebote, quem fez o gol foi o Xandinho, gol de calcanhar. Ele tentou finalizar de perna esquerda de frente primeiro, depois ele de calcanhar, no rebote dele mesmo, fez o gol que ainda foi revisto pelo VAR e tudo mais. O Vasco já tinha feito alterações ali, mas até então você tinha falado que eram alterações de trocar peças, ele não tinha mudado o sistema de jogo, o Ramon Dias, e o Nova Iguaçu continuou sendo superior até o gol. Fez 1-0 e, claro, dadas as proporções da física e questões físicas, questões de leitura de jogo, recuou seu time, mas fez 1-0 com méritos, foi muito superior até o gol. E então Ramon Dias resolveu lançar seu ataque, trocou de fato ali, tirou o Léo, colocou o Esforza, Adson, David também entrou, colocou o Matheus Carvalho, lançou a equipe para frente para fazer o gol no gol de empate do Lucas Piton, mas, Cássio Ângelo, inclusive o Vasco teve a chance de virar. Só que assim, olhando só para o segundo tempo,
Depois das alterações é que o Vasco veio melhorar e, claro, com o Nova Iguaçu cedendo espaço para o Vasco jogar até o empate. Inclusive, o Nova Iguaçu teve chances de fazer o segundo gol antes do empate do Vasco. Isso também é uma coisa, é um detalhe a ser observado, que o gol do Lucas Piton não foi um gol que o Vasco estava superior, é que o Nova Iguaçu cedeu o espaço para o Vasco e o Vasco veio para cima com a obrigação, apoio da torcida e tudo mais, numa jogada ali, que o Payet cavou a falta, fez o gol. O empate, acho que saiu muito injusto para o Nova Iguaçu pela partida que a equipe fez e saiu no lucro para o Vasco, né, no segundo tempo, olhando só os 45 minutos finais. Você não acha? Concordo, Adiel, concordo. E essa mudança que ele vem para o segundo tempo, ele tira o Zé Gabriel, coloca o Sforza e tira o garoto Paulo Henrique, coloca o Puma. Só troca peças, a equipe continua com os mesmos problemas táticos ali e o gol sai justamente numa triangulação do lado esquerdo, em cima do Puma Rodrigues, onde o Nova Iguaçu teve superioridade durante todo o jogo. Superioridade numérica, falando. Time de aproximação, time que recompõe rápido, Nova Iguaçu fez um excelente jogo. A partir do gol, que foi logo ali nos primeiros minutos do segundo tempo, até demorou bastante por causa da revisão do VAR. O detalhe é justamente esse. O gol sai numa triangulação em cima do lateral fraco, do Puma Rodrigues. Teoricamente é um lateral muito ofensivo, mas defensivamente deixa a desejar. Ele achou que trocando ali peças, colocando o Sforza colocando o Sforza e o Matheus Carvalho, era para recompor ali. Mas não deu certo. Quando ele coloca mais um jogador de meio, aí sim, o Matheus Carvalho no lugar do Léo, o Vasco começa a diminuir mais ali os espaços entre a defesa. Deu espaço para o Nova Iguaçu, muito porque o Vasco teve que se lançar para o ataque. Mas o detalhe que para mim que fica desse segundo tempo é como é inteligente o Dimitri Payet, Adiel. Você falou que o Vasco não era melhor na partida. Foi logo após, ali, alguns minutos depois, que o Nova Iguaçu, num lance, colocou no mesmo lance, sem perder a posse ofensiva, 2 bolas na trave e o Léo Jardim teve que fazer uma defesa. A bola caiu no Payet, o Payet cava a falta ali no lado da área para esfriar o jogo e ele mesmo faz a cobrança ali, o Sforza joga para dentro da pequena área e o Piton desvia para dentro do gol, empatando o jogo. O detalhe é esse, quando a bola cai no pé do Dimitri, tem qualidade técnica, tem uma válvula de escape, tem alguém ali que sabe o que fazer quando tem a bola no pé. Quando ela não chega com qualidade, o Vasco sofre. E o Vasco teve chance também de virar o jogo. O segundo tempo foi muito bom, falando assim do ponto de vista de um futebol jogado. As duas equipes se atacando, as duas equipes a qualquer momento poderiam fazer um gol e ficar à frente do placar, falando isso depois do empate do Vasco. O Adson fez ali jogou a bola num lance ali que o Payet começa a jogada, o Piton lança para dentro da área, o Adson desvia, o Payet finaliza depois do desvio do Adson, o goleiro Maurício Fabrício faz uma bela defesa da equipe Nova Iguaçu, o Adson teve chance, mas também chutou mal. No final ali o Puma cabeceou a bola para fora, Carlinhos no penúltimo lance ali do jogo ali já aos 42, 43, teve chance também de colocar o time na frente. Foi um segundo tempo muito bom, Adiel. Passou rápido, as duas equipes se atacando, mas para a segunda etapa fica aí essa preocupação das duas equipes, tanto da equipe do Nova Iguaçu, em tentar manter o ritmo, tentar não cair de produção dentro do jogo, e a equipe do Vasco, que precisa voltar até aquele sistema defensivo sólido. Lançar a mão de um zagueiro e prender mais o Lucas Piton é uma alternativa? Mas também você perde o principal jogador ali de construção ao lado do Payet, que é o Piton. Tirar, de repente, o Paulo Henrique, colocar não o Puma que ele colocou hoje, mas colocar o Rojas, que em teoria é um terceiro zagueiro ali, mas também joga de lateral para quando a equipe estiver sendo atacada, tiver uma cobertura melhor ali no meio campo, pode ser. O Sforza começando no lugar do Galdames, lembrando que o Cocão foi expulso ali no finalzinho, então já fica de fora. São alternativas, Adiel, que o Ramon tem que trabalhar durante a semana. De certo é que os 11 que começaram essa partida de hoje não pode ser os 11 da próxima partida. Que no próximo jogo as duas equipes também mantenham aí esse mesmo nível de atuação, de intensidade, mas
sem destempero. Ali no finalzinho as duas equipes perderam a cabeça, um jogador expulso de cada lado, o Verratti discutindo com o Sidney, o Payet discutindo com o Emerson Carioca. Isso atrasa muito o jogo, atrasa muito o espetáculo, mas de intensidade as duas equipes hoje aqui protagonizaram um belo espetáculo. Agora, Cassiano, a gente vai deixar para o final o destaque da partida, com certeza, né? Inclusive, com a lesão do Ederson, poderia estar sendo convocado também para a seleção brasileira. Léo Jardim, o placar de 1-1 passa muito pelas mãos desse goleiro do Vasco, né? Ele fez, eu acho que 4 defesas na primeira etapa e mais 3 defesas na segunda etapa, ou um número inverso. Mas, enfim, o primeiro tempo terminou 0-0 por causa dele, da trave também, mas ele fez 2 defesas difíceis em sequência ali no momento que o Nova Iguaçu estava melhor que o Vasco, e na segunda etapa ele impediu mais 2 ou 3 vezes o Nova Iguaçu de abrir 2-0 no placar antes do gol do Lucas Piton. Uma grande equipe começa com um grande goleiro, né, Cássio Ângelo? Acho que a gente tem que elogiar ele. Para mim é o destaque individual da partida pela forma como tudo se deu. O contexto do primeiro tempo, o Vasco estava sofrendo com os ataques do Nova Iguaçu, finalizações, e ele estava ali, sempre o goleiro sendo seguro. Na segunda etapa, quando o Nova Iguaçu já estava ganhando de 1-0, jogando no contra-ataque, no duelo individual contra o Carlinhos, ele foi superior. Venceu, né? Porque não levou o gol do Carlinhos ali, conseguiu fazer defesas, e é impressionante como o Vasco, dessa vez, Cássio Ângelo, o Vasco conseguiu trazer um goleiro para chamar de seu e bom, né? O Vasco sempre sofria com goleiros antes do Martin Silva. Nesse hiato entre Martin Silva e Léo Jardim, o Vasco sempre sofreu muito com goleiros, e agora o Léo Jardim apareceu aí, assumiu a titularidade e, enfim, é um craque debaixo da trave esse rapaz lá, ele. Sem dúvida, uma das melhores atuações que a gente viu esse ano aqui na tela dos meus armadores de um goleiro. Foi incrível a partida que o Léo Jardim fez. De verdade mesmo, não é questão de ser clubista, você mesmo que torce pro Corinthians Esporte Clube, pôde testemunhar aqui a grande atuação do Léo Jardim. Se o Vasco hoje não tomou uma goleada do Nova Iguaçu histórica no Maracanã, foi por esse goleiro. Goleiro seguro, goleiro que faz defesa, mas não é espalhafatoso, um goleiro que passa segurança pro time. Só não pode ficar exposto como ficou hoje. Eu não acho legal um goleiro fazer um número tão alto assim de defesa difícil quanto fez o Léo Jardim. Mas com certeza, não só por hoje, mas pelo final da temporada passada e o começo dessa, ele se credencia para ir para a seleção brasileira. O garoto está catando tudo que pode, Adel. Pode ver que até o lance que foi o gol ali do Nova Iguaçu foi algo que ele ainda faz uma defesa. E a bola vai na trave e depois aí vai no Xandinho. Então, das melhores atuações aí no palco, né, do futebol, o templo do futebol, que é o Maracanã, hoje o Léo Jardim fez um baita de um jogo. E é isso. Acho que a gente analisou. A gente pode dizer que para a segunda partida o confronto está em aberto. Nova Iguaçu tem amplas condições. O time treinado pelo seu Carlos Vitor tem condições de chegar à final do Campeonato Estadual, assim como o Vasco. Está empatado o confronto, 1-1. O 0-0 também é do Nova Iguaçu, né, Cássio? Sim, o empate favorece o Nova Iguaçu. Mas, pelo que foi a circunstância do jogo, eu acho que fica de bom tamanho aí pro Vasco. E vamos ver, domingo, 3 da tarde, 4 da tarde no horário de Brasília, 3 da tarde horário de Manaus. O segundo jogo, Vasco e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Vasco é o segundo jogo de mando da equipe do Nova Iguaçu. Cássio Ângelo,